Começar do zero. Uhum. É, boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos ao quinto episódio do PraxisCast. Meu nome é João Barreto Leite, sou mestre em Filosofia Moderna pela UFMG, doutorando em Filosofia Moderna pela USP e criador do canal. Hoje teremos uma conversa muito especial. É a primeira vez que o podcast recebe uma professora. Conversaremos com a Débora Guimarães, professora do Departamento de Filosofia do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFMG. A conversa tratará, por ocasião dos 50 anos do falecimento de Martin Heidegger, de alguns temas centrais da filosofia heideggeriana e alguns dos tópicos que serão abordados ao longo da entrevista podem ser mencionados como a finitude, a memória e o ser para a morte. Bom, boa tarde, João. Boa tarde, pessoal. Muito obrigada pelo convite, tá? Um prazer estar aqui com vocês. E parabéns pela iniciativa do canal. Muito obrigado, por ter aceitado o convite e muito obrigado por todo o incentivo que você deu ao programa. Você sempre estava acompanhando tudo que a gente produzia, inclusive foi esse o motivo pelo qual eu resolvi te chamar, porque eu vi que você estava interessada na nossa proposta e isso para a gente é muito bom, porque eu acho que primeiro, que a sua pesquisa, a sua produção, ela é de alta qualidade e isso, isso faz com que seja um conteúdo que deva, que deve ser divulgado, deve ser apresentado para as pessoas e eu acho que é justamente isso que faz com que a proposta do canal ela consiga se efetivar, que é a gente conseguir mostrar pesquisas de qualidade para as pessoas, disponibilizando isso de graça na internet, para quem quiser, quem tiver interesse, quem for atrás. Sem necessariamente ser um pesquisador, ou sem necessariamente ser um pesquisador de ciências humanas, pessoas de diferentes áreas podem ter acesso, pessoas de fora da universidade podem ter acesso. Então, eu acho que é muito importante a gente ter contato com pesquisadores e, no seu caso, pesquisadores com pesquisas é, de excelência mesmo. Então, muito obrigado. Antes de passar, eu ainda vou falar um pouco sobre a trajetória acadêmica da professora Débora, mas antes disso eu gostaria de dizer para a audiência que para essa iniciativa realmente dar certo, é importantíssimo que vocês compartilhem, que vocês mostrem para os seus amigos, que você deem like na live. Quem estiver assistindo, por favor, clica no like, se inscrevam no canal. Ativem o sininho no YouTube, porque assim vocês recebem notificações quando tiver conteúdo novo. Sigam nas redes sociais, no Instagram, no Twitter, no Facebook. É, Mostrem para os amigos, acho que é importante isso, é conversar sobre o conteúdo, falar sobre a iniciativa. Quem tiver interesse em aparecer no programa, manda mensagem. É, e também gostaria de agradecer a equipe do canal, o meu irmão, Thiago, e ao Bernardo, que produz os cortes, e a gente já está em conversa sobre produzir alguma coisa juntos, ou ele produzir algum tipo de conteúdo para o canal. Mas é isso. Bom, vou falar um pouco agora sobre a trajetória acadêmica da professora Débora, é, apresentar um pouco a trajetória. É, Ela é professora do Departamento de Filosofia do Programa de Pós-Graduação e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFMG, e editora-chefe da revista Êxtasis, é, Qualis Capes A3. Coordenadora do GT Heidegger da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, eu acho que é isso que a sigla significa, né? É um POF. É, e membro da diretoria da Sociedade Ibero-Americana de Estudos Heideggerianos, a CIE. É,
Bom, acabando as apresentações e os disclaimers, vamos agora ao assunto da nossa conversa. Você me passou um artigo que você escreveu, já eu não lembro qual revista, mas eu li um pouco dele, em função da correria mesmo, né, na preparação para o programa, eu acabei não conseguindo. Tinha me programado para ler tudo, não consegui ler tudo, mas li uma parte considerável e achei o conteúdo muito interessante, porque fala sobre a morte e a morte como finitude, e são questões que enquanto eu lia o seu texto, eu fiquei pensando como eu já penso nisso desde que eu era uma criança, desde sempre esse conteúdo, esse tema, ele já aparece, da existência para a inexistência e tal. Então, a minha primeira pergunta é que em algum ponto ali do artigo, você diz que Heidegger identifica o ser e o tempo, identifica no sentido de dizer que é o mesmo, em alguma medida. Eu queria saber qual é essa medida, e se você pode elaborar essa identificação entre ser e tempo. E se há algum limite dessa identificação ou não. Obrigada pela questão, João. Né, tem uma dificuldade que eu acho que é inerente aos estudos de Heidegger, que é o léxico heideggeriano, os termos heideggerianos são sempre muito difíceis, né, de serem traduzidos. Então, eu vou dizer de maneira assim um pouco mais simples, até porque o intuito é realmente, né, que seja um diálogo acessível e que a gente saia então daquele jargão conhecido heideggeriano, né? Bom, a revista é a revista Fragmentos de Cultura, tá? É um artigo sobre a finitude como fenômeno da vida. E interessante que você mencionou que esses temas, de alguma forma, eles aparecem quando a gente espontaneamente se pega fazendo questionamentos filosóficos, né? Então, mesmo quando você disse, né, surge desde a infância. Em Ser e Tempo, Heidegger tem uma questão norteadora, que é a questão pelo sentido de ser, né? Essa questão, ela vai se desdobrar, então, na pergunta pelo tempo, porque o que vai ser mostrado ao longo da obra é que o sentido de ser é temporalidade, é tempo, né? Só que é evidente que, por que no título, né, ele coloca ser e tempo e não ser é tempo? Porque se a gente coloca ser é tempo, é como se a gente caísse, então, de volta num tema que ele está trabalhando, né, num problema que ele está, digamos, questionando da tradição filosófica, principalmente da tradição metafísica ocidental, que é o que ele chama de metafísica da presença, que é a ideia de você determinar alguma coisa, né, e reduzir, então, a multiplicidade daquela coisa a um único modo de manifestação. Então, se você diz que ser é tempo, você reduz ser, né, e de alguma forma, essa redução de ser a tempo, redução de ser à temporalidade, né, ao tempo, acabaria sendo insuficiente para pensar tudo aquilo que ser abarca, né? Então, de alguma forma, é para pensar o sentido de ser que é próprio ao ente humano, nós, seres humanos, os Dasens, né, digamos. Então, o sentido de ser deste ente humano, que é o nosso, que vai se desvelar como temporalidade. Uma temporalidade existencial, né, uma temporalidade muito própria, que não se confunde, por exemplo, com a temporalidade que marca outros entes, tá? Então, é interessante a gente mencionar que a analítica existencial faz uma análise da existência, e o ente que para o Heidegger existe de fato, né, o ente que tem esse nome existência como seu modo de ser, é o ente humano, o ser humano, ou o Dasein. E é este ente que tem o sentido de ser marcado pela temporalidade, tá? Então, a ideia é justamente vincular ser e tempo pensando na temporalidade como sentido primordial da existência humana. Interessante. É, é, mas então, tudo bem. O ser, ele se desvela a partir do tempo, e então
a existência dele se explica e ocorre e é a partir desse desvelamento no tempo. Mas qual é em que termos o Heidegger compreende o tempo? Há uma diferença entre o tempo do senso comum para o tempo conforme o Heidegger compreende? E como essa diferença impacta nessa relação? É importante essa questão, né, porque o Heidegger faz várias críticas à noção de temporalidade. Então, por exemplo, aliás, as várias noções de temporalidade que foram, assim, de alguma forma, sendo desenvolvidas ao longo da tradição filosófica. Por exemplo, a temporalidade kantiana, a temporalidade da ciência moderna, da mecânica newtoniana, tem, enfim, vários sentidos de tempo que são muito marcados por uma certa mensurabilidade, né, como o tempo da física, né, por exemplo. Se a gente pegar esse exemplo da física, como que é o tempo? É um tempo mensurável, é um tempo que, em geral, é compreendido a partir de uma linearidade. Então, você tem passado, presente, futuro, como instâncias muito bem demarcadas, né? Ou seja, a ideia de que é um tempo cronometrável, né? O tempo cronológico, né? Esse tempo que a gente pode mensurar, e que, portanto, acaba fornecendo parâmetros estáveis, né? Parâmetros que podem ser medidos, que podem ser, de alguma forma, controláveis, né? E aí esse que é o problema, porque quando a gente pensa nesse sentido de temporalidade, que é um sentido, né, um sentido vulgar de tempo, não é esse tempo que está envolvido na questão da existência humana, porque a gente não existe como se fosse uma espécie de um ente que tivesse jogado numa linha direta, né, rumo a um futuro que está sempre lá na frente, um passado que já passou, literalmente, e um presente que seria esse instante do agora, né? Ao contrário, a nossa existência, ela se dá a partir dessa junção dessas três extases temporais, passado, presente e futuro. Né? Tem um termo no Heidegger que é muito importante, que é o termo cuidado, né? Que é o termo Sorge, em alemão, né? Cuidado ou preocupação, tem várias traduções possíveis, tá? Cura, na tradução da Márcia. Cuidado, então, significa, como ele mesmo coloca, né, de definição, antecipar-se a si mesmo, já sendo em um mundo, junto a entes intramundanos que venham ao encontro. O que é isso? Essa antecipação, né, antecipar-se a si mesmo, indica a nossa ligação com o porvir, né, com o futuro. Né, um porvir que é sempre a marca de uma projeção que a gente tem. Ou seja, o nosso caráter de ser um projeto jogado, mas que pode se projetar, então, para possibilidades. Só que a gente já é em um mundo, né? Então, já sendo em um mundo, diz respeito a um passado. Só que é um passado que não passou, né? É um passado que está aqui circunscrevendo as possibilidades que a gente tem do nosso presente, né? E as possibilidades que a gente pode vir a articular no futuro. Então, é um passado que está aqui ainda presente, tanto que o Heidegger diz que o presente é o passado vigente, né? E aí, já acendeu um mundo junto a entes intramundanos que venham ao encontro, ou seja, junto aos outros entes, né? A gente é um ser uns com os outros, que venham ao encontro, ou seja, com os quais a gente interage mediante a linguagem. Então, nessa junção, para ficar mais claro, o que o Heidegger está mostrando? Que a gente tem presente, passado e futuro, todos simultâneos. Há uma espécie de cooriginariedade entre esses três momentos, né? Por isso que a temporalidade existencial, ou seja, a temporalidade própria da existência humana, é muito diferente, né, da compreensão vulgar de tempo. Nós não nos deterioramos no tempo, nós envelhecemos no tempo, é muito diferente, né? Nós articulamos o futuro a partir da projeção aqui no nosso presente. O passado, ele não passou, ele está aqui com a gente determinando, né, circunscrevendo possibilidades. Nesse sentido, a temporalidade, ela aparece como sentido da existência humana justamente por isso, pelo fato de que nós existimos sempre mobilizando uma compreensão originária de temporalidade, de tempo, e o sentido da nossa existência é tempo. Por quê?
porque nós somos os entes marcados pela finitude. Então, nós só podemos existir nesse tempo que é o tempo finito de ser. Nós somos marcados pelo fim, né, pelo existencial do ser para a morte. Então, o nosso tempo é um tempo mais peculiar, é um tempo próprio, né, do ser humano. É um tempo em que nós sempre estamos articulando a cada instante passado, presente e futuro. A gente não existe como se fosse numa espécie de linha, né, em que o futuro está lá na frente e o passado está lá atrás. Ao contrário, a cada instante a gente tem essa confluência dessas três extases temporais. Tá? Uhum. É, e, quando você falou isso, por exemplo, você usou o exemplo da deterioração e do envelhecer, é, é uma pergunta meio rápida, mas é só em que medida o Heidegger difere, por exemplo, o envelhecimento animal do envelhecimento humano, assim? É só isso mesmo, meio Uhum. que eu fico, que meio que me faz pensar, porque tem essa questão de que a vida do animal ela é quase como cíclica, né? Ele tem um comportamento que é quase genético. Por mais que hoje em dia a gente saiba pela biologia de que há uma individualidade animal, um animal não é igual ao outro, mas ele é o comportamento dele é mais previsível do que o do ser humano, porque assim, você você vai ter uma criança, ela pode se tornar tanto um, um, um dançarino quanto, sei lá, um funcionário público ou um engenheiro de foguetes. Uhum. Tudo isso pode acontecer a partir do ser humano. É, o comportamento de um animal ele é muito mais determinado. Então, eu queria pensar como que o Heidegger coloca isso, porque há também essa passagem de tempo em outros entes, né? Sim. É, e eu não sei se ele trata disso também, porque eu não conheço muito a obra dele, mas você conseguiria falar um pouco sobre É. essa diferença entre o ser humano e outros entes vivos? Aham. É uma questão interessante que você colocou, porque assim, o Heidegger ele faz uma diferenciação de vários tipos de entes, né? Muita gente chama de pluralismo ontológico, ele mesmo, né, no começo dos anos 20, que é a ideia de você pensar o quê? Há entes distintos, né? Para entes distintos, há modos de ser distintos. Então, é evidente que você pega, por exemplo, uma garrafa plástica, né? Uma árvore, um cachorro, um ser humano, são entes completamente distintos, portanto, entes que têm modos de ser distintos. Só que cada ente, ao se fenomenologizar, ou seja, ao aparecer com sentido, né, o sentido mediante o qual ele aparece não vai reduzir as suas possibilidades de aparição. Isso tem que ficar claro. Então, por exemplo, uma garrafinha de água, ela é um ente, né, cujo modo de ser é a Zuhanden-Hayek, né, é o para quê. A gente pode dizer que a utilizabilidade, a instrumentalidade, a manualidade, varia um pouco de acordo com a tradução. Né? Só que ela também pode aparecer de outras formas, tá? Então, estou só dizendo um modo de ser mais comum, digamos, né? Pelo qual ela aparece. Que é um para quê? Ela sofre deteriorações no tempo, né? Então, ela se amassa, ela vai ficando gasta, ela vai perdendo aqui a cor do rótulo, até que ela fica inutilizável, né? Um animal, né, não tem o mesmo modo de ser, por exemplo, da garrafa, porque ele é um ente que tem vida, né? Então, quando a gente fala dos entes que têm vida, né, por exemplo, a planta, o animal, o ser humano, a gente está falando de uma outra instância, porque envelhecer, né, significa, de alguma forma, também estar perdendo ali, né, a sua vida. Ou seja, significa vir a ser de outros modos. O mundo do ser humano é um mundo muito complexo, né? Mundo na fenomenologia heideggeriana significa um horizonte de sentidos, né?
Então, nós, como você mencionou, nós temos um mundo muito rico, né? Nós podemos ter muitas possibilidades. Nós trabalhamos, estudamos, nós fazemos várias atividades. O animal, ele já tem um mundo mais empobrecido, né? Por isso que o Heidegger diz que o animal é pobre de mundo. Ou seja, ele tem menos possibilidades do que o ser humano, né? E a sua lida com o tempo também é diferente, porque, por exemplo, nós, seres humanos, somos marcados pela transitoriedade, pelo devir. Então, nós estamos sempre nos transformando, vindo a ser de outra forma, né? Envelhecer é um processo existencial, né? Um processo no qual a gente vem a ser de maneiras distintas, articulando possibilidades que vão aparecendo no nosso mundo, né? No nosso campo fático, na facticidade. Né? O animal, ele também tem algumas possibilidades, porém ele tem um mundo mais restrito, um mundo mais empobrecido. Então, a gente pode dizer assim que o modo mediante o qual o animal lida com a temporalidade é diferente do modo como o ser humano lida, né? Heidegger trabalha essa questão do animal principalmente no texto de 29, chamado Conceitos Fundamentais da Metafísica, Mundo, Finitude e Solidão, né, em que ele fala das pedras, dos animais, do mundo da vida, das plantas, tá? Em Ser Tempo, pensando na finitude, eu vou dar um exemplo geral, né, que é o tema do encontro. Então, voltando, né, a questão da finitude, o tema geral do encontro. Nós somos entes vivos, nós perdemos a vida, tal como o animal, tal como a planta. Só que nós não temos só vida, nós também temos existência. Então, nós não só perdemos a vida, nós também morremos existencialmente. E isso marca uma diferença muito grande da lida com o tempo do ser humano como do animal. O animal, uma vez que ele não tem essa articulação autocompreensiva de se projetar, né, e de viver ali ligado ao passado, com vínculo entre passado e presente, ele entra muito mais radicalmente no fim. Ele entra muito mais radicalmente na morte. Nós, seres humanos, nós sempre estamos projetando a morte como se ela fosse uma espécie de evento futuro, né? O que faz com que a gente tenha uma espécie de lida, né, fugidia com a morte. A gente foge da morte, porque ela acaba sendo uma espécie de evento que só vai acontecer no futuro e com os outros. Então, nós temos uma lida, né, que em geral tende a projetar a morte não como algo que é uma possibilidade iminente, mas como uma possibilidade futura que não vai vir a acontecer, que vai acontecer só com os outros e assim por diante, tá? Então, assim, essa lida com a temporalidade, ela mostra uma diferença muito grande entre esses níveis, né? Porque a planta, ela simplesmente perde a vida. Ela não tem uma compreensão existencial, né? O animal tem uma compreensão, mas não como o ser humano. Então, a gente pode considerar o animal como uma espécie de fenômeno intermediário, né? O fenômeno intermediário tem uma compreensão, ele mobiliza sentidos, mas não como ser humano, uma vez que seu mundo é mais empobrecido, né? Então a gente pensa assim, né? Um cachorro, ele pode passear na pracinha, né? Ele tem os familiares, né? Tem as suas coisas, poucas coisas, né? Mas ele tem ali uma compreensão, né, da sua existência, mas não como ser humano, né? Inclusive é até difícil falar assim, porque existência é um termo técnico em Heidegger, né? Existência é o modo de ser dos seres humanos, né? Mas eu estou falando aqui de maneira geral, tá? Senão a gente vai falar assim, não, o animal não existe, a planta não existe, todos não existem. Não, é só para dizer que existência é o termo que ele usa para designar o modo de ser que é próprio do ser humano, e a gente tem outros modos de ser que são próprios de outros entes. Por exemplo, né, o finado, que é um ente cujo modo de ser é único, né, em seu tempo. É, é, Uhum. não, inclusive, essa última frase achei muito interessante. A gente tem pouco tempo para conversa. Eu gostaria de ouvir mais a respeito dessa questão do finado, porque é uma coisa que tipo, interessa a todos, né? Uhum. Mas é porque isso que você disse me lembrou aquela primeira citação, eu não lembro o autor, que você colocou no seu artigo, que fala que parece que a morte ela está muito próxima do navegante. Inclusive eu acho isso muito interessante, né? Porque a pessoa que está num barco, ela está muito perto do mar, o mar está sempre perto dela. Mas Uhum. ele diz que a morte, na verdade, ela está perto o tempo todo. E a gente, a gente parece.
como você disse, a gente vive como se não, como se a morte fosse uma projeção futura. Por mais que a gente saiba que ela é inevitável, a gente, e mesmo que às vezes a gente esteja dizendo isso agora, em algum ponto, alguma parte da nossa mente, a gente está, talvez não explicitamente pensando, não, a morte vai acontecer depois, a morte vai acontecer no futuro, a morte está distante. E eu achei essa citação muito interessante, que diz que a morte então tá com a gente o tempo todo, ela tá caminhando com a gente o tempo todo. Eu citei o Sêneca no começo do texto. Será que é essa citação É essa citação. do Sêneca de ficar-se para a morte? Pode É, ser, né? é, Exatamente. É algo que a gente também precisa fazer, né? Na verdade, é uma via de mão dupla, porque a gente não pode se esquecer da morte, mas em alguma medida a gente tem que se esquecer, porque senão a gente não consegue existir, né? Se você tem a morte no horizonte constante, né? Você vai atravessar uma rua e você pensa, nossa, eu vou morrer. Como que você atravessa a rua, né? Como que você vai financiar uma casa em 30 anos pensando, posso morrer amanhã, né? Ou seja, esse esquecimento da morte, ele é em alguma medida importante para que a gente possa fazer projetos, né? Para que a gente possa ter a capacidade de se projetar, né? Nesse porvir, né? é, eu lembro um comentário meio fora da discussão, mas dentro também da discussão. Eu lembro de um dia, ou, sei lá, uma semana, quando eu era muito pequeno, tinha uns 4 anos, que eu descobri que eu ia morrer. E nesse período eu fiquei com medo de tudo. A gente, tipo, saiu, foi na Praça do Papa, a gente passeou pela cidade. E eu lembro que nesse dia eu tava com medo de tudo, porque eu sabia que eu ia morrer. E aí entra um pouco disso que você disse, né? Que, tipo, a gente não pode viver o tempo todo porque se a gente não faz nada. É. Mas, prosseguindo, é, eu não sei se você já respondeu, então, o que seria o ser para a morte em Heidegger. Uhum. Ser para a morte é um existencial, né? O Heidegger está fazendo uma análise da existência do ser humano, recorrendo à fenomenologia como método. Então, o que significa recorrer à fenomenologia como método? Significa descrever o modo como a existência acontece. Então, nós somos entes que existem com outros entes, por exemplo. Isso significa que nós somos um ser com, tá? São aquelas expressões que geralmente vêm com hífens, né? Expressões hifenizadas que assustam todo mundo, né? Aí a gente é um ser um com os outros, né? Um ser no mundo, que é fundamental, né? E nós somos também um ser para a morte. O que significa isso? Que nós somos marcados pela finitude, né? Nós existimos num tempo finito de ser, e nós temos a morte como uma possibilidade iminente. E é interessante porque ela é uma possibilidade certa, né? Ela vai acontecer, intransferível, não pode acontecer assim, ó, ninguém pode morrer por mim, digamos, né? Então todo mundo tem que passar por isso. E é a possibilidade extrema. Por quê? Porque é a possibilidade que anula todas as demais. Nesse sentido, ser para a morte é esse existencial que descreve o fato de que o ser humano existe como ente finito e que está, portanto, determinado pela morte enquanto evento que vai acontecer inevitavelmente. Poderia definir assim, de uma maneira mais geral, né? Obrigado. No artigo, você aponta para uma diferença entre a morte na biologia e a morte na ontologia. Eu achei essa passagem muito interessante. Queria saber se você pode falar um pouco sobre essa diferença. Sim, sim. Isso tem a ver com aquilo que eu falei agora há pouco sobre a perda da vida. Porque o Heidegger vai diferenciar níveis, né? Então, você tem um morrer que é biofisiológico, que é aquele morrer que acontece indistintamente a todos os entes que têm vida, é a perda da vida. Só que o ser humano ele não se reduz à vida biológica, a gente tem existência. Ou seja, a gente tem um outro nível de morte, que é a morte ontológica, né? Então, tem termos, né, que marcam essas nuances, por exemplo, Enden, né, que é vou usar a tradução do Fausto Castilho, tá? Que é aquela que saiu pela editora da Unicamp, só para um referencial, que seria um findar, tá? E esse enden, né, que seria esse morrer que acontece indistintamente a todos os entes vivos, é a perda da vida, é um morrer biofisiológico.
E a gente também tem um morrer ontológico, que é o Sterben, que é esse morrer particular do ser humano. Por quê? Porque uma vez que nós somos entes marcados pela possibilidade de questionar o sentido de ser, nós temos uma autocompreensão, né? Nós podemos articular sentido. Então, o morrer aqui não é simplesmente a perda da vida, é um morrer no sentido no sentido da perda das possibilidades que a gente pode vir a mobilizar, ou seja, é a impossibilidade de aurir mais sentido no campo fático, né? Então, esse morrer é um morrer existencial, é um morrer que o ser humano vivencia, né? E ele não vivencia quando morre, porque quando você morre, você já não é mais você mesmo, né? Isso é interessante. Quando eu morrer, né? Espero que demore bastante. Quando eu morrer, eu não vou mais ser eu mesma, né? A Débora já não estará mais aí. Ou seja, esse morrer, na verdade, ele só vai se realizar enquanto possibilidade de projeção, né? Enquanto antecipação. Então, por exemplo, quando eu trago a morte para esse horizonte presente, né? E eu tenho ali a morte como alguma coisa que pode vir a acontecer a qualquer instante, né? Para morrer, basta estar vivo, né? Uma frase que o Heidegger disse: desde que se nasce, já se é velho o suficiente para morrer, né? Então, ela pode acontecer a qualquer instante. Esse que é o morrer existencial, é um morrer que acontece a partir dessa compreensão de que há um cessar da dinâmica de aurir sentido, um cessar da dinâmica de mobilizar possibilidades de ser, né? A gente morre, digamos, nessa expectativa, né, da morte. Tá? Então, é interessante porque ele também está mostrando que o ser humano não se reduz à biologia, não se reduz ao aspecto biofisiológico. Então, a nossa morte não é simplesmente a perda da vida, né, como da planta, né? E como eu mencionei antes, o animal está nesse fenômeno intermediário, porque ele não é como uma planta, mas tampouco é como um ser humano. Então, há um fenômeno intermediário que caracteriza o morrer que é próprio dos animais, né? Heidegger coloca 4 termos. Eu trabalho com isso no artigo, né? Em outros textos também, que é o Enden, Enden, Ableben, Verenden e Sterben. Então, são 4 terminologias distintas para designar essas nuances próprias desse fenômeno da morte, saindo de uma compreensão mais biofisiológica até uma compreensão existencial. A biofisiológica é o Enden e Sterben, a ontológica seria Sterben, Sterben. Tá, isso, tá, que é o tá. morrer É, do ser humano. para audiência, Enden significa acabar, né? Alguma coisa assim. Pode ser acabar, findar, assim, no mundo heideggeriano tem muitas traduções, né? Eu acabei adotando findar, Então né? seria, Mas poderia ser uma outra tradução, por exemplo, ableben e verenden normalmente se traduz por deixar de viver e cessar de viver, só para marcar essas nuances, né, entre o morrer puramente biofisiológico e esse morrer existencial, né? então seria findar, findar no sentido de, De um morrer de biofisiológico. fim, de acabar. É porque eu tento passar para audiência em português para a hierarquia. Seria então o Pode findar. traduzir por findar, deixar de viver e cessar de viver, como fenômenos intermediários, e morrer. E qual seria a diferença entre o deixar de. Porque são quatro, né? Então teria O cessar de viver seria o fé, N, né? Esse fé, ele é um prefixo que marca uma espécie de radicalização para alguns usos do verbo. Então seria uma espécie de entrar radicalmente no fim, né? Uma entrada mais forte no fim. seria. É Por meio que. exemplo, o Fica morrer do meio. animal, né? Porque o animal, ele não vive no tempo como o ser humano vive no tempo. Ele não vive ele sob essa martelada constante do tempo, da temporalidade. O animal, ele vive de uma maneira um pouco mais desvinculada das noções de passado, presente e futuro. Então, quando ele morre, ele também entra mais radicalmente no fim, né? E o Ableben é um deixar de viver, né? Que marca justamente essa perda da vida, né? Esse Ableben. Seria tipo um momento em que a pessoa. Ela. Porque eu tô pensando em alguém. Alguém que passa por esses quatro momentos de uma forma bem definida. Seria.
A diferença seria como alguém que às vezes fica só em casa, ou tipo, perde as capacidades motoras e tal, e deixar de viver e o outro. Claro, de viver. Não é que essas nuances acontecem no Dasein. O Dasein acontece como Sterben, tá? Então, no caso de uma pessoa que tem possibilidades reduzidas, aí a gente não falaria que a pessoa está morrendo, ou que a pessoa está, né, deixando de viver, ou cessando de viver. A gente poderia pensar, pela ótica da analítica existencial heideggeriana, que ela está aurindo esses sentidos da facticidade. Porque, na verdade, assim, trabalhar, sair, estudar, são possibilidades que a gente tem, possibilidades fáticas. Não sair, não trabalhar, não estudar, também são possibilidades fáticas, que não Mas, significam menos vida. mas se a pessoa não consegue mais. É que eu tô pensando no sentido de pessoas que perdem essa capacidade. Enfim, então esses quatro não seriam necessariamente momentos que o Dasein passaria. Não, não necessariamente. Eu acho que você está pensando, eu não sei se eu entendi, por exemplo, você tem dois casos possíveis. Vamos por uma depressão profunda, em que a pessoa não sai de casa, não trabalha, não estuda. A gente não consegue mobilizar sentidos. A gente pode dizer aí que você tem uma espécie de instauração, né, de uma nadidade que se impõe muito fortemente e que faz com que os sentidos que a gente, em geral, articula se suspendam, né? É o que acontece na angústia. Pensando a depressão como uma espécie de radicalização da angústia. Né? A angústia, ela suspende os sentidos, então nada parece ser possível. Trabalhar, estudar, fazer qualquer coisa. Agora, vamos pensar numa outra possibilidade, talvez. Uma pessoa que sofre um acidente e fica tetraplégica. Né? Aconteceu alguma coisa que gerou esse outro evento que se impôs. Quando esse evento se impõe, você tem, né, automaticamente uma restrição do campo de possibilidades dessa Eu pessoa. tava pensando mais no caso de um idoso. Tipo, Um idoso. tiveram alguns casos na minha. Porque assim, o tetraplégico, ele tem ainda saúde mental para conseguir passar por cima dessa situação e conseguir ainda estudar, ainda ter esse contato com o mundo. Mas o idoso, já tive contato com algumas pessoas assim que perderam, por exemplo, capacidades motoras, e aí Uhum. nesse sentido. Mas eu coloquei esse exemplo mais para saber se seria se o Dasein ele passaria por esses momentos, por esses quatro momentos que você falou. Uhum. Essa que era a questão. A gente tem uma perda de vida biológica, mas a gente também tem a morte existencial. Acho que esse é o ponto que tem que ficar claro. Agora, em relação ao idoso, a gente pode pensar na corporeidade. A gente tem uma corporeidade física e uma corporeidade viva. É evidente que o envelhecer, ele implica uma espécie de perda de possibilidades da nossa corporeidade física, né? O Körper, né? A gente tem um Körper e um Leib, né? Um corpo vivo. Então, o idoso, ele tem que lidar com, né, esse enfraquecimento, com a perda de massa muscular, com uma dificuldade das articulações. É evidente que a corporeidade física, ela vai determinar as possibilidades que aquela pessoa vai ter na vida, né? Então é por isso que a gente tem menos possibilidades de mobilizar sentidos, menos possibilidades de ser, a gente pode dizer de maneira geral, né? Tá, tá. É, acho É que esse que assunto é muito grande, né? Tem muita coisa, assim. não, inclusive, até porque a gente tem horário, vai ficar um pouco difícil de fazer todas as questões. Vou tentar, é, o que o Heidegger fala sobre o fenômeno da morte, acho que a gente meio que tratou aqui já, né, em linhas gerais. É, acho que isso é interessante, como a finitude se relaciona ao tema da memória e a questão da morte. O que o Heidegger fala sobre memória. Eu tenho um caso particular, que é a minha avó. Minha avó teve Alzheimer. E
é uma situação muito, é diferente de qualquer coisa que eu já tive contato. A pessoa não Uhum. se lembra mais de nada, ela acha que ela está em outra década. E aí, para mim, essa questão da memória e a questão da morte, elas são conceitos que antes de conhecer Heidegger já estavam, para mim, atrelados. Mas eu queria saber o que o Heidegger fala sobre como ele articula esses temas, porque com certeza não é da forma como eu vejo. Uhum. Porque no É, meu caso tem uma particularidade da minha vida, né? A forma como esses conceitos se relacionaram tem uma particularidade da forma como eles se apresentaram a mim. é interessante essa questão, João, porque hoje em dia, com um alargamento da expectativa de vida, né, as pessoas estão vivendo mais, automaticamente nós estamos tendo que lidar com esses tipos, com esses transtornos, essas doenças, patologias em geral, que são próprias desse envelhecimento mais prolongado. Demência, Alzheimer, enfim, outras também variações. E é interessante porque todo mundo que convive com alguém com Alzheimer percebe essa desvinculação, né, do mundo. Quando você fala assim, não tem mais, não se lembra mais do passado, não se lembra mais quem é, né? O Heidegger não trabalha exatamente com esse tema, mas pensando na filosofia heideggeriana, tentando interpretar isso à luz da filosofia heideggeriana, a gente pode pensar assim, né, que o Alzheimer, né, enquanto perda dessa memória, enquanto perda de tudo aquilo que a pessoa viveu de alguma forma, né, esquecimento, demarca uma espécie de descolamento do seu mundo. Então a gente pode dizer que é uma espécie de perda de mundo, né? Por quê? Tem uma coisa interessante. Tudo que a gente vai vivendo, né, a vivência na fenomenologia é o ponto de partida, né? Então a vivência é responsável por tornar nós mesmos as pessoas que nós somos, né? Tornarmos quem nós somos. E aí, conforme a gente vai vivenciando, a gente vai tendo uma espécie de passado que vai se alargando e vai circunscrevendo as possibilidades que a gente pode vir a articular no futuro e no presente, né? Com o avançar do passado, né, um alargamento do passado, a gente tem mais passado que futuro. Logo, a gente tem mais memórias, digamos, um campo mais determinado e, portanto, menos possibilidades de ser. A gente tem menos capacidade projetiva. Só que quando a gente perde todo esse passado, né, esse passado começa a aparecer de maneira lacunar, né, insuficiente, de uma maneira fragmentada, é como se a gente não tivesse muita clareza desse campo que determina as nossas possibilidades e que nos faz ser quem nós somos, né? Eu costumo dizer assim, a gente não consegue acessar todas as memórias com objetividade. Então, a gente não consegue acessar todas as vivências que nos tornaram as pessoas que nós somos, né? Por isso não tem como ter uma transparência total. Mas, em alguma medida, a gente consegue, né? Agora, com esse passado lacunar, fragmentado, a gente tem menos ainda possibilidade de, né, resgatar as vivências que nos tornaram as pessoas que nós somos. Então, é como se tivesse uma perda da autocompreensão, né? Você não consegue se compreender no mundo, porque a gente se compreende no mundo a partir da nossa história, a partir do nosso passado, né? A gente abre possibilidades a partir daquilo que a gente já sempre vem sendo, né? Então, como que eu vou articular possibilidades? Como que eu vou falar, por exemplo, como que eu vou mobilizar sentido se eu não consigo ter esse chão a partir do qual o sentido emerge? Né? Por isso que é uma perda de chão, é uma perda muito abrupta, né? Agora, um ponto que o Heidegger fala sobre memória, especificamente em Ser Tempo e outros textos, é sobre a memória daquele ente que a gente mencionou agora há pouco, que é o finado, né? Porque o finado tem uma particularidade muito grande, que é o fato de que ele morre, né? Ele perdeu a vida, ele morreu, mas ele ainda está presente para aqueles que ficam, através da memória, da recordação, né, dos rituais fúnebres. Então, aquele que parte já não tem mais consigo aqueles que estão presentes. Porém, os que estão presentes ainda têm, né, junto deles, né, aquele que partiu. A não ser quando se dá o esquecimento total, né? Então, por exemplo, como que o finado permanece vivo? Na recordação, na memória, né? No dia que a gente vai lá no cemitério lembrar daquela pessoa que partiu,
nas fotografias, nas recordações. Quando essa pessoa não tem mais ninguém, né, viva, ou seja, não tem mais ninguém ali que compartilhou o mundo com aquele que partiu, com o finado, aí sim ela deixa de alguma forma de estar presente na memória, tá? Você estava dando essa lista, eu fiquei pensando no cânone, na filosofia, e é engraçado porque acaba que a gente está chegando na última questão, Uhum. que é sobre justamente um finado, né? Então, o Heidegger, e a gente está falando de finitude no contexto dos 50 anos da morte dele, que vai ser, Sim, pelo que eu vi, em maio. Maio. É, e tudo isso se articula com essa questão e acaba que esse último fim que você disse acaba se prolongando no caso de um filósofo do cânone, né? Porque as pessoas continuam lendo, continuam discutindo, continuam produzindo, continuam criticando, continuam mantendo aquele trabalho existindo, né? Mas você ia terminar, desculpa, eu te interrompi. Era basicamente isso mesmo. É interessante porque o Heidegger faz 50 anos do falecimento de Heidegger no dia 26 de maio, né? Ele faleceu em 76. E aí a gente tem, assim, quando a gente para pensar nessas questões da memória, a história da filosofia é uma história viva, que está aqui presente com a gente justamente porque as suas questões não caem na obsolescência, né? Então, você tem todo um movimento, que é esse movimento de resgatar, atualizar os problemas, levar os problemas adiante, né? Eu, pelo menos, costumo trabalhar muito com temas e problemas, que é percebendo que a história vai se atualizando e que a gente nunca se encontra isento de pressupostos. Então, a gente se insere na tradição, né? Nós discutimos com a tradição, e é isso que Heidegger fez, e eu acho que é a lição principal que ele deixa, né? Que é o fato de que o pensamento tem, né, esse aspecto vivo, né? Esse aspecto vivo que vai se modificando ao longo do tempo, que vai tendo suas questões atualizadas, e é por isso que a gente está aí lidando com, né, uma grande tradição com um passado enorme. Tá? Isso acaba colocando a gente. Eu queria que tivesse tempo para a gente ler as questões do chat, inclusive chat. Se vocês tiverem mais questões, coloquem aí. Mas eu acho que a gente tem aqui uns 15 minutinhos. A Uhum. gente podia fazer o seguinte: vamos pegar uns 7 minutos e aí a gente responde agora essa questão a respeito de um balanço histórico da contribuição do Heidegger. E a gente pega o finalzinho para tentar responder assim mais de bate-pronto o que o chat comentou. É, geralmente eu tento trazer como contribuição do chat durante a conversa. Estou dizendo até para quem está ouvindo, mas é que por causa dos problemas técnicos que a gente teve no início, acabou que Transando. me tirou um pouco do prumo, assim, na hora de organizar. Mas eu acho que a conversa, assim, ela foi muito interessante. Não acabou ainda, vamos continuar. Está sendo É, ótimo. É. é, então, chegamos nesse ponto dos 50 anos da morte do Heidegger. E você, como uma pesquisadora que foca sua pesquisa principalmente na filosofia heideggeriana, você pode fazer, em linhas gerais, né, obviamente porque a gente tem pouco tempo, um balanço assim da contribuição dele para a filosofia e a contribuição da obra dele de um modo geral. E, e também, se der tempo, como que a forma como ele compreende o tempo pode impactar esse balanço. Uhum. É uma questão importante, porque muita gente fala assim, quem foi o maior filósofo do século XX? Tem aquela disputa, né? Foi Heidegger, foi Wittgenstein e tal, né? Eu acho que não há grandes filósofos e pequenos filósofos. Eu acho que todos são importantes em alguma medida, porque a gente tem um problema de recepção que privilegia uns e acaba negligenciando outros. De qualquer forma, né, tanto Russell como Heidegger trabalham com a instauração de um método, né, com a fenomenologia, que vai impactar diversas áreas. Russell tem um intuito mais epistemológico, né, ele faz uma fenomenologia transcendental, mas Heidegger tem o intuito de fazer uma ontologia,
Então, ele vai resgatar a fenomenologia russeliana como um método para a sua ontologia. Nesse sentido, eu acho que a gente pode pensar uma primeira contribuição, né, a possibilidade de se fazer ontologia no século XX, né, não do modo como a tradição fez, que para o Heidegger é um modo muito marcado pela ontoteologia, né, uma discussão sobre Deus, sobre fundamentos, sobre a causa primeira, etc., mas um modo que pensa ser, que pensa a diferença ontológica, seriente, dentro do devir, né, do tempo e da história. Então, a gente pode pensar que é um novo modelo de ontologia, que vai repercutir muito, né, quando a gente pega, por exemplo, ontologias históricas, né, Foucault, né, Desconstrução, Derrida, Deleuze, autores do existencialismo, né, Sartre, Simone de Beauvoir, né, a hermenêutica filosófica, Gadamer, por exemplo, todos esses autores foram, em alguma medida, influenciados por Heidegger, e, sobretudo, por essa possibilidade de a gente pensar ser, né, na sua diferença com o ente, dentro de contextos históricos temporais. Né? Então, a gente pensa assim, né, o que o Heidegger está contribuindo? Como o Heidegger está contribuindo? Ele está pensando uma nova forma de criar ontologia sem cair naquilo que a gente chama de metafísica da presença. Uma metafísica que pensa o ser a partir de uma substancialidade. Não, aqui o Heidegger está pensando o ser a partir da transitoriedade, do devir, né? Então, o devir histórico acaba sendo algo muito importante. O existencialismo, por exemplo, né? O existencialismo é um herdeiro direto da tradição fenomenológica heideggeriana, da ontologia heideggeriana, porque não tem como a gente não pensar a existência, senão como uma existência que ocorre no tempo e na historicidade, ou seja, o ser no mundo, a ideia de ser em situação, né, que é muito presente em Sartre, em Simone de Beauvoir, por exemplo. Então, sem dúvida alguma, né, Heidegger incorpora, né, a hermenêutica, né, eu diria que a principal influência para o Heidegger é Dilthey, incorpora a fenomenologia russeliana, e aí, a partir dessa confluência entre Dilthey, Russell, e, claro, toda uma leitura da tradição filosófica, Kant, Descartes, Hegel, etc., Aristóteles, por exemplo, a gente tem a fundação de uma nova forma, né, de compreender toda a história da filosofia a partir, né, do seu primeiro início, né, o que Heidegger chama de primeiro início, que é muito marcada por essa substancialização. Então, de alguma forma, eu diria que o século XX, as ontologias históricas, essas ontologias contemporâneas, né, Badiou, por exemplo, tudo isso só foi possível porque houve, então, a ontologia heideggeriana, né, porque houve essa incorporação desses elementos históricos temporais na compreensão da existência, do ser. Ótimo. É, Tem, tem uma questão, tem duas questões no chat. Acho que, inclusive, acho que daqui dá tempo mais ou menos certo, assim, para respondê-las. É, o Lucas Silva dos Santos perguntou qual a proximidade do sentido de definição conceitual do tempo quando assemelhado a Hegel. Aí, Essa questão é uma questão enorme, né, se a gente fosse pensar assim, né, não daria para responder rapidamente, mas Heidegger, de qualquer forma, ele se coloca um pouco na contramão da filosofia hegeliana, né? Então, se a gente fosse pensar uma ideia de tempo que é mais própria da filosofia heideggeriana, eu diria que é um tempo do devir, né? Uma temporalidade marcada não por esses estágios que são próprios desse movimento dialético, né? Estágios de assimilação, mas mas uma temporalidade que é realmente o fluxo vivencial, né? Um fluxo vivencial, ou, por exemplo, a gente pode pensar, né, a noção de devir de Heráclito, né, a noção de tempo do Bergson influencia muito Heidegger também, mas não é ainda suficiente, tanto que ele critica isso no parágrafo 5 de Ser Tempo, mas tem uma diferença grande com Hegel. Né? É difícil para esboçar assim rapidamente. sim, sim, mas pro contexto, assim, aqui acho que foi uma resposta muito boa. E o Lucas Silva dos Santos também fez uma outra. Ele fez um comentário, acho que não sei se é uma contribuição à pergunta. No parágrafo 82, Heidegger apresenta essa questão.
O contraste da conexão ontológico-existenciária de temporalidade, Dasein e tempo do mundo com a concepção da relação entre tempo e espírito em Hegel. Uhum. Não sei se são muitos parágrafos, é um parágrafo específico, não sei se você O vai... Hegel também incorpora a noção de dever, mas é diferente do modo como Heidegger incorpora. Porque se a gente pega o dever hegeliano, é no sentido de uma assimilação desses processos que vão culminando naquilo que seria dialética. E o Heidegger não está pensando num devir que vai incorporando elementos, a gente está pensando num devir que é simplesmente o fluxo existencial que vai se transformando e sendo, de alguma forma, circunscrito, que vai se circunscrevendo a partir daquele passado, que é um passado do ter sido, que ainda não passou. Então, a gente tem um outro caminho de compreensão, né? Eu posso olhar aqui rapidamente, porque você mencionou agora, eu já esqueci a passagem. Na parágrafo 82. Tem mais uma questão também, mas é de outra pessoa. Aí você vê Tá, se você... Porque deixa eu ver se... a gente tem mais 5 minutos e a gente ainda também vai ter que terminar o programa, né? Uhum. Esse parágrafo, por exemplo, né, ele começa o conceito de tempo em Hegel, aí ele vai, né, esmiuçando, aí chega no ponto B, a interpretação hegeliana da conexão entre tempo e espírito. Por que o Heidegger retoma isso? Eu vou dizer muito em linhas gerais. Porque para o Heidegger não há um absoluto. Né? Então, por exemplo, no seminário de Zolikon, ele deixa muito claro que a compreensão de temporalidade hegeliana, ela requer esse esquema, que é esse esquema, né, do objetivo e do subjetivo, que gera um absoluto. Para o Heidegger não há um absoluto, porque tudo aquilo que se encontra, né, na existência está marcado pela historicidade e pela temporalidade. Então, de alguma forma, inclusive ele até diz, né, nem 2 vezes 2 é igual a 4 não é um absoluto, né? Porque ele precisa de pressupostos. E esse é o ponto. Por isso que a historicidade é tão importante. Tudo aquilo que precisa de pressupostos só pode ser compreendido do interior de uma historicidade e, portanto, no interior de um tempo histórico, de uma compreensão específica de temporalidade. Então, nesse sentido, ele está se contrapondo a esse absoluto hegeliano, tá? Isso acho que tem que ficar mais ou menos no horizonte. Qual que seria outra questão, João? A outra ela um pouco sai um pouco da filosofia e ela vai exigir um pouco de, sei lá, de tato para poder lidar com ela, que é a pergunta do Pedro, inclusive um dos meus melhores amigos. Como Heidegger dialoga com a relatividade de Einstein em relação ao tempo? Tem algum tipo de balanço? Tem algum tipo Uhum, de, não sei do próprio Heidegger, mas dos heideggerianos, algum tipo uhum, de contato com essa grande mudança, né, que acontece uhum. na física? Eu posso dar alguns acenos gerais, por exemplo, Heidegger fala sobre relatividade, ele fala sobre Einstein, sobre Max Planck, sobre vários autores da tradição contemporânea da física e da tradição moderna, por exemplo, em textos como Zolikon, Seminários de Zolikon, no texto Ciência e Pensamento de Sentido, que está na coletânea Ensaios e Conferências, né, ele cita, inclusive, a relatividade, mas tem uma questão que é importante, porque por mais que esse paradigma contemporâneo da física não seja tal como o paradigma moderno que o Heidegger critica veementemente, né? Esse paradigma newtoniano, o paradigma que pensa tempo a partir de condições absolutas, né? Condições que isolam, né, de modo que o tempo possa ser mensurável. Por mais que a gente tenha então um paradigma da física que é diferente, a temporalidade existencial não é a temporalidade da física. Porque a física lida com o corpo que não é o corpo vivo, né? Uhum. Então, ela lida com o corpo, que é o corpo que ocupa, de fato, um espaço, né? É eu diria assim, que é um outro paradigma de compreensão, no qual o Heidegger vê um certo avanço, né? Mas ainda assim se apresenta de maneira insuficiente, tá? Se você puder dar um pitaco, Hum. ainda é mensurável com a relatividade, né? Ainda é. Então, esse é um problema. Ainda é mensurável. É porque, de alguma forma, inclusive quando o Heidegger cita, né, o Einstein, de alguma forma ele está dizendo que
algo dessa modernidade que se mantém nesse paradigma contemporâneo, né? Então, não é esse tipo de tempo, não é o tempo no qual você pode tomar um corpo, tomar um ser humano como um ente simplesmente dado e aplicar leis, né? Esse é o maior problema da física, né? Ele vai dizer que a física precisa do absoluto, ela precisa trabalhar com leis. Quando você pega um corpo e joga esse corpo, ele cai, você explica isso através da lei da gravidade. Ou seja, você tem um modelo que é um modelo explicativo causal, não é um modelo compreensivo, e esse modelo explicativo causal ele só funciona no interior de um sistema absoluto. E esse sistema absoluto, ele precisa de um modelo de temporalidade que não é esse modelo existencial. É um modelo de temporalidade em alguma medida calculável, ou pelo menos passível de previsão, né? Então, por isso que há essa discussão com a ciência moderna e com a ciência contemporânea, né? É um outro Porque contexto, outra finalidade. o Heidegger está questionando o tempo inteiro a noção de espacialidade, a noção de temporalidade, a noção de corporeidade, né, que são muito próprias da modernidade, que estão presentes ainda nesses paradigmas contemporâneos, mas de uma forma totalmente diferente do modo como ele quer compreender. E é por isso que, por exemplo, Heidegger também impacta muito na psicologia, nas ciências psi em geral, porque a gente tem um modelo compreensivo que se coloca na contramão desse modelo explicativo causal das ciências naturais, né? Que é algo que ele pega muito do Dilthey, né? A diferença entre ciências naturais e ciências humanas, né? A diferença entre você buscar um método que é próprio para ciências naturais, um modelo explicativo causal, e um modelo que é próprio para ciências humanas, que seria um modelo compreensivo. O modelo explicativo causal trabalha com isolamento e, portanto, requer condições absolutas para poder falar em mensurabilidade, em calculabilidade e previsibilidade. Agora, o modelo compreensivo é um modelo em que você não pode ter condições absolutas, porque tudo acontece no interior desse tempo histórico, né? Então, assim, é por isso que o Heidegger é um leitor da tradição, né? Não só da tradição filosófica, mas ele também tem diálogos muito fortes com a ciência, né? Até para pensar, até para refletir sobre o modo como a ciência pensou o ser humano como um ente, né, que pudesse ser reduzido à objetualidade, como um ente simplesmente dado, né? Um ente passível de ter leis que lhe fossem aplicadas, né? Então, nesse caso, quando a gente pensa o ser humano como um ente cuja existência é marcada pelos processos existenciais de vir a ser, né, um ente cuja existência se dá no tempo, na história, a gente não pode falar de um ente redutível à objetividade. E a objetividade é um ponto que está ali presente, né, tanto nas ciências modernas quanto contemporâneas, né, tentativas de reter o objetivo, de reter o dado objetivo. É claro que eu estou dizendo tudo isso a partir da leitura do Heidegger, tá? Né? A partir do modo como ele lê essas tradições. É, eu acho que, caminhando um pouco para o final, que a gente já, meio que o tempo já estourou, gostaria de dizer assim, que a conversa de hoje me convenceu assim, que a filosofia heideggeriana ela tem ótimos ferramentas, ótimos conceitos para poder pensar a tradição, como você disse, a tradição filosófica, a tradição é, intelectual e o próprio mundo, assim, que são ferramentas importantes que a gente deve sempre ter em vista. Eu li apenas um livro do Heidegger, foi para uma disciplina acho que é Kant, o problema da metafísica, acho que Grande problema da metafísica. é, e eu gostei na época, mas eu não continuei pesquisando, porque a minha área de atuação é outra, mas eu acho que, que tanto Heidegger quanto o Husserl, eles são filósofos que eu quero pegar para revisitar depois, porque eu dialogo muito com a questão das ciências. Eu acho muito interessante essa crítica à temporalidade, porque ela mostra um pouco como toda a nossa intelectualidade ocidental ela é construída a partir de muitos pressupostos. E eu trabalho um pouco isso na minha pesquisa, são princípios heurísticos. Então, eu acho que tem muito a contribuir assim com a minha pesquisa, com o meu pensamento. E eu aprendi demais. Eu acho que
me ajudou a entender um pouco, assim, de por onde o Heidegger caminha e por onde o pensamento dele vai. Eu espero que para a audiência também tenha sido, também, a audiência também tenha tido essa impressão. E eu também acho que, como eu disse no início do programa, não foi uma conversa academicista, é uma coisa é, fechada apenas para, né, os iniciados, mas acho que é uma conversa que quem tem interesse no tema pode assistir e vai gostar. E eu acho que todo mundo tem algum tipo de interesse no tema da morte, né? E Sim, da nossa própria finitude. da Então, temporalidade, né? é, Uma coisa que me lembrei agora, que também é alvo da crítica heideggeriana, a temporalidade hegeliana está sempre atrelada ao desenvolvimento do espírito, né? Para o Heidegger, né, é algo muito problemático, porque mostra essa coisa subjacente, esse algo subjacente, né, na história, no tempo, né? eu acho que, puxando um pouco a sardinha, acho que acaba que essa é a vantagem do próprio Marx, porque ele desatrela todo esse Sim. hegelianismo da metafísica. Ele não se propõe a fazer uma ontologia, não se propõe a fazer uma metafísica, ele se propõe a pensar o mundo a partir de categorias que ele coloca e é isso. Sim, o materialismo também, de alguma forma, influenciou Heidegger, né? A gente pode até pensar como pensar, né, esse mundo sem recair nos grandes sistemas metafísicos. Acho que essa é uma questão que o Heidegger tem em vista, né? Sem pensar esse algo subjacente, esse fundamento, né? Como instaurar uma nova ontologia em meio à crise do fundamento. Sim, sim, sim. Então, muito obrigado. Eu fiquei muito Agradeço. feliz com a conversa hoje. Apesar dos problemas técnicos, foi um programa é, ótimo. Gostei muito da nossa conversa. Acho que as perguntas foram muito interessantes. Os temas que a gente abordou são muito interessantes. É, eu fiquei muito feliz e agora a conversa fica disponível para quem quiser ver. E o canal tá aberto sempre que você quiser apresentar alguma coisa. Você sabe que é só dizer. E é isso. Acho que realmente foi uma grande contribuição para o nosso canal e muito obrigado. Muito obrigada a você, né? Muito obrigada a toda a equipe do canal. Parabéns mais uma vez pela iniciativa e desejo vida longa a esse projeto. Muito obrigado. Agora, só os últimos recados. Pessoal, de novo, deem like, compartilhem, sigam se inscrevam no canal, sigam no Instagram, se inscrevam na página do Facebook, comentem, mostrem para os amigos, é, conversem a respeito do programa com as pessoas e é isso. Obrigado quem estava assistindo até agora, obrigado quem fez pergunta. E obrigado quem avisou que estava sem som no início. É, então é isso. Até a próxima. Sexta-feira vai ter live. Depois eu anuncio. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Débora. Uma boa noite. Tchau, tchau. Oh,